Muito boa noite. Como vão vocês? Muito bem. Começando uma Sahaja Live e trazer alguns estudos que eu tenho feito. Pois bem, o nome aqui dessa conta já foi, por exemplo, Diário de um Tântrica, né? E depois, ultimamente, eu mudei esse nome, né, porque, não sei, me pareceu que eu deveria trazer, além das minhas reflexões individuais, trazer também reflexões que coincidissem com as dores de cada pessoa, né, que abrangesse também todo esse estudo que é feito dentro do Tantra Yoga. Ou seja, né, o Tantra Yoga ele teve uma espécie de metodologia onde fez uma espécie de antropologia da alma, né? E o que acontece? Essa antropologia da alma daí fez como realmente um catalogar de muitas dores, os sofrimentos realmente de nós, da espécie humana, e mais especificamente para a nossa até mesmo corporalidade, né, as nossas capacidades dentro dessa era que a gente chama de Era de Kali, dentro do hinduísmo, né, um estudo em que a gente vê que essa era em que nós estamos, ela tem características, né, e que também, de acordo com esses videntes da antiguidade, essas pessoas que tinham essa vidência e começavam a registrar essas informações, né, como catalogar não apenas das dores e sofrimentos do ser humano, mas também como chegar a estados de êxtase e alegria, que a gente pode mostrar, né, denotar como também uma união divina. E então essas eras têm suas características, né? Então essa era de Kali é dito que tem uma grande degenerescência das lideranças políticas, né? Então há muita corrupção, há muito sofrimento imputado por quem está no poder, certo? Então esse sofrimento é devido a essa gestão até mecanicista. Talvez porque nos tempos em que nós estamos, né, talvez com o aumento populacional, imaginem ter que você liderar muita gente, né, e com uma diversidade enorme como nós vemos hoje em dia. Então aí surgem inúmeras disputas, né, de pequenos grupos também, que cada pequeno grupo quer se sobrepor e manter também a sua teia de poder em atividade, né, porque tem seus interesses. E daí, né, o que deveria nós já estarmos num passo à frente em que a gente vê realmente a humanidade como uma grande família, entra nesse estágio da evolução, né? Não vou também trazer termos pejorativos, mas nesse estágio da evolução em que a gente vê tanto sofrimento e, né, como diz aquele estudioso Padre Caio Fábio, acho que é esse o nome, Padre Caio Fábio de Mello, se eu não me engano é esse o nome, ele fala que afinal são guerras fratricidas, né? Então a gente vê esse aspecto de uma guerra fratricida, por exemplo, no hinduísmo também, né? Acho que sem óculos mesmo. Então a gente vê no hinduísmo toda essa desavença entre povos, né? Que a gente vai ver nas raízes dessa guerra, os motivos dessa guerra
são guerras em que são fratricidas, né? Que a disputa está sendo, que é o grande questionamento de Krishna, de Arjuna, né? Ele é um grande guerreiro, ele, digamos que é o mais hábil dos guerreiros, e ele também possui um arco que ele é indestrutível, né? Que tem grandes capacidades bélicas, né? Então ele é o mais hábil também para poder manusear esse arco, né? Mas ele entra em conflito, afinal, do outro lado estão professores, mestres dele, pessoas da família dele, né? Tios, primos, enfim. Então a gente vê que esse tipo de questionamento, de conflito, né, que se passa internamente, a gente vê muito hoje em dia, e muito por causa também de uma visão política, né? A gente vê que famílias aí se separaram ou brigaram, né? Pessoas tirando a vida de outras pessoas por causa de opiniões políticas. Então a gente vê aí um grande sofrimento, né? Todos esses conflitos. E dentro de uma disputa que também, quando a gente vê a origem de como essa disputa aconteceu, ela tem uma manipulação por trás, né? Tem toda uma manipulação de como essa disputa aconteceu, né? São narrativas que são criadas por pessoas muito bem treinadas em programação neurolinguística, realmente, né? Eles sabem acionar o mais primitivo que nós temos, né? Que realmente esse mais primitivo tem a ver também com valores de sobrevivência, né? De você guardar os seus, de você proteger a sua prole e também proteger quem é do seu grupo, né? Só que esse separatismo, né, as pessoas que estão sendo comandadas por esses discursos de divisão, né, essas pessoas que são comandadas e entram nessas guerras, né, a gente vê o quanto seria inadequado esse tipo de guerra hoje em dia, se nós considerássemos que, se formos pensar bem, todos nós seres humanos estamos buscando pela felicidade. Você, como sociedade, você, no fundo do seu coração, né, quais são os valores que eles vão ser mais fortes, né? Os valores em que você quer destruir a vida de pessoas que vivem no mesmo território que você, ou se há um diálogo em que realmente você entende as necessidades de cada grupo e procura integrar essas necessidades para que todas as pessoas estejam dentro dessa proposta de bem-estar, né? Bem-estar geral, a gente pode dizer, né? Então o aspecto fratricida, a gente vê que hoje em dia, se nós queremos ter esse objetivo de nos pensarmos como uma fraternidade humana, né, eles são absurdos. São absurdos os motivos que fazem as guerras, que fazem os conflitos, certo? Então é para isso que aponta também o Bhagavad Gita, né? Quando Krishna ele responde aos questionamentos de Arjuna, ele tem essa grande questão. E agora, Krishna? Do outro lado estão mestres, professores, parentes queridos. O que eu faço? Eu estou no meio dessa guerra fratricida e eu estou realmente em conflito. Esse é o questionamento de Arjuna. O pau vai torar, aquela guerra vai começar, está prestes a eclodir,
E Krishna responde a Arjuna: bom, você tem que fazer aquilo que o seu coração mandar. Então, só você pode cumprir o seu propósito. Mas é isso. Você está em conexão com o seu coração, e dentro dessa conexão com o seu coração, o seu propósito será revelado. Então, como que nós podemos utilizar esse conhecimento de forma prática nos dias de hoje? Será que os motivos que me levam a entrar em guerra com semelhantes da raça humana, esses motivos eles são movidos pelo coração ou são movidos pela inquisição, pela imposição de motivos alheios, os quais talvez você não tenha captado o motivo profundo? Porque quem cria uma narrativa certamente também tem seus motivos. Talvez motivos de se sentir superior a outra pessoa. Como você pode se sentir superior a outra pessoa? Porque talvez aquela outra pessoa dança numa floresta com os seus ao redor de uma fogueira e vive ali junto à natureza, sem necessidade de tantas coisas para viver, e você chama essas pessoas de selvagens? Ou será que a gente consegue olhar para o nosso próprio umbigo e observar que esse nosso modo de vida atual, ele é exploratório, ele é predador, ele é perverso? Eu decidi abrir essa live por um motivo bem profundo. E tem a ver com o tema da aula que eu vou trazer agora, certo? Então, eu vou colocar aqui o tema, que é a incorporação dos arquétipos, certo? No Tantra, na senda tântrica. Muito bem. Então, há algum tempo eu tenho estudado os arquétipos, né? Eu fiz um curso com o professor psicólogo Marcos Strider. Ele abriu um curso para trabalhar os arquétipos. Eu adorei o curso. Inclusive, estou lendo esse livro aqui que foi enviado junto, né? Autoestima Inabalável, que também tem uma forma de nós integrarmos o masculino e o feminino a partir dessa perspectiva da psicologia, se eu não me engano, de terapia comportamental, cognitivo-comportamental, né? Então é um ótimo livro, e o Marcos Strider, ele tem um trabalho muito profundo com os arquétipos, né? Então, eu não conhecia, já tinha visto assim por cima, mas nunca tinha me aprofundado nos arquétipos que foram, acredito que foram trazidos pelo Carl Jung, né? Se eu não me engano foi por ele. Então, nesse estudo dos arquétipos, a gente vai fazer um mergulho nas profundezas da nossa consciência. Nós vamos sair dessa consciência que está condicionada, essa consciência nossa cotidiana, ela tem diretrizes já tem uma instrução, um modo de operação que é bastante, até mesmo previsível, né? Então eu disse uma vez, eu fiz um corte de uma aula que eu dei na formação de Tantra Yoga, a aula 1 da formação em Tantra Yoga da Caxemira, falando que um dos objetivos da formação era de nós ativarmos, despertarmos outras inteligências
do nosso corpo. Porque nessa era em que nós estamos, nós temos uma educação que acentua e, digamos que, hipertrofia a ponto de ficar extremamente condicionado o funcionamento do mental, né? Penso, logo existo. Uma frase do Descartes. Então, como eu falei no curso, né, nessa introdução do curso, que eu ia mostrar para as pessoas que nós podemos acessar outras inteligências e a partir delas observar que o meu ser, ele não existe apenas através das lentes do mental ou das percepções do mental, mas sim o meu ser funciona também através dos meus 5 sentidos, por exemplo. E mais ainda, funciona a partir do meu ser mais profundo. Ou seja, eu funciono de acordo também com essas profundezas da consciência em que, devido a essa educação que nós temos nessa nossa era extremamente mental, nós não temos contato com esse conteúdo mais profundo que nos habita. Ou seja, a gente acaba tendo uma forma de funcionar, de reagir muito previsível. Não é à toa que as formas mais manjadas de tentar observar, né, de observar como uma pessoa funciona, é você, em certas situações, acionar talvez barulhos para ver como aquela pessoa reage, né? Ou largar palavras específicas de acordo com o conhecimento das profundezas da consciência da pessoa, para ver o quanto essa pessoa está em contato com esse ser mais profundo, né? Então, nós não temos uma educação que faça com que nós entremos nessa profundeza. De certa forma, a gente tem através da estética, das artes, do cinema, da música, né? A gente tem um contato através disso com esse ser mais profundo. Mas nós não temos um treinamento para que os nossos atos eles tenham uma conexão total e plena, presente com esse conteúdo das profundezas da consciência. Nós não temos esse treinamento dentro da nossa sociedade, certo? Apesar de nós termos essa grande quantidade de referências através das artes, da música, da poesia. Apesar de nós termos tantas referências que automaticamente estão sendo comunicadas de toda essa diversidade, né, de lugares, de emoções que a mente humana, o coração humano, os seres humanos transitam, né, e sentem e vivenciam e tudo mais, né? Então, por isso que a gente vê também tanto sofrimento daí. Porque imagina, você ter um talento tão grande de fazer poesia, né, e trazer sentimentos tão sublimes, né? Eu fico pensando aí, aviso de gatilho em relação ao tema que eu vou trazer nos próximos segundos, né? Porque é um tema sério, mas você ter essa capacidade de ir a lugares tão sublimes e chegar ao ponto de você estar sofrendo uma angústia e se pendurar pelo pescoço e tirar a própria vida, como foi o caso do vocalista do Soundgarden, né, o Chris Cornell, que era um excelente talento, né, poético e tudo mais. A gente vê que, apesar de tantos avanços na medicina, tantas parafernálias químicas, né, essa parafernália química ela não tem essa capacidade de nos trazer
uma maestria sobre nós, sobre o nosso ser, de forma a conseguir modular essa onda de coisas que estamos passando, que está nos atravessando e que nós também estamos, na nossa existência, nós estamos emanando, né? Então perceba, quando a gente fala de Tantra, a gente fala de como eu me conecto com a totalidade. Eu vou sair, eu vou adentrar, a gente chama até de Tantra Vidya, né? A ciência do Tantra, é considerado uma ciência. Eu vou adentrar o conhecimento dessa teia que a tudo conecta. Conecta eu com presente, passado, futuro, com todas as pessoas. E essas realidades, elas estão assim sobrepostas umas sobre as outras, né? Em que inclusive a gente tem essa dissolução da couraça do tempo, né? Então como é que eu faço, como é que eu estou nessa realidade expandida que se abre diante dos meus olhos, né? A gente vai falar de um olhar, só que um olhar perceptivo interior, né? A gente vai ter também os olhos físicos, né, que vão estar olhando a realidade, mas a gente vai também olhar com o olho interior, né, que é realmente uma das propostas também dentro das práticas meditativas, dentro do sadhana tântrico, né, a prática espiritual tântrica a longo termo, de você despertar o olho interior, né? Isso tem a ver com tem visualizações inclusive que são feitas que a gente visualiza a pineal realmente como um olho que se abre, né? Uma das escolas faz isso, a Bihar School. Então a partir daí o meu funcionamento vai mudar totalmente. Eu não vou mais funcionar de acordo com o que dita o sistema vigente. A gente vê que o sistema vigente, ele transita muito sobre o poder. Essa é uma sina da humanidade, né? O quanto a gente lida com o poder. Desde tempos imemoriais aí tudo tem transitado em poder, né? O quanto você tem poder, o quanto você consegue mais poder para proteger os seus, para defender os seus interesses. Então, hoje em dia também está vigente sobre isso, né? O quanto você tem de poder econômico, o quanto você tem de valor sexual de mercado, né? Essas siglas até que são feitas, e você funciona em função daquilo que está sendo, digamos que, né, que está imperando dentro da configuração. É legal hoje em dia que a gente tem muitas aberturas, né? Mas mesmo assim sempre a gente vai ver que o capitalismo, ele sempre vai cooptar todas as narrativas, porque é o sistema vigente. Não tem como não passar por aí, através dessa máquina que é essa configuração capitalista. Mas como é que nós podemos estar nesse sistema vigente de forma que nós tenhamos os nossos valores, digamos que eles estejam sendo utilizados, né? E que ao mesmo tempo que esses valores estão sendo utilizados, a gente também encontra essa felicidade, essa satisfação de viver e essa realização do ser, a tal ponto de você agradecer pela sua vida, reconhecer a beleza da sua vida e realmente acessar esse estado de desfrute. Você está desfrutando da sua existência. Então esse é o papel do Tantra. Eu tive uma experiência hoje muito forte,
num grupo de estudos que eu participo semanal, que é o Clube de Leitura, que a Bruna Pacheco, ela organiza, né? Depois eu vou deixar ali nos stories algumas informações, daí vocês entram em contato com a Bruna. Então a gente está estudando, né? Eu falei antes que eu fiz esse curso com o Marcos Strider, né, que ele fala muito de autoestima, como equilibrar o masculino e feminino. E daí, depois desse estudo que eu tive com o Strider, foi muito legal, ele fez uma dinâmica do cubo, certo? E eu achei muito interessante, né, o quanto ali me caiu a ficha desses elementos que a gente vai utilizar outras áreas do cérebro, né, que isso é usado há muito tempo na via espiritual tântrica, por exemplo, né, de você utilizar ali as figuras geométricas sagradas, né, que, por exemplo, é os yantras. Então a gente visualiza muito esses yantras ou também desenha eles. É uma prática muito poderosa você traçar num papel um Shri Yantra, por exemplo. Um Shri Yantra, ele tem ali 5 triângulos voltados ao feminino, voltados para baixo, e 4 triângulos voltados para cima, devotados ao masculino, por assim dizer, né? E no ponto central ali tem um ponto, né, que é o bindu, é como aquilo que representa o infinito, né? Então é ótimo quando você faz um Shri Yantra, você realmente abre um portal na sua mente, né? São funções cognitivas, funções cerebrais que elas são despertas realmente. Eu tive uma experiência muito forte quando eu participei de um workshop de desenho do Shri Yantra, né? Então foi uma abertura muito grande, uma aula que foi guiada pela Fanny, né? Que ela é taróloga, ela estuda também os desenhos, né? E dentro desse universo, né, de a gente acessar o subconsciente através dos arquétipos, o Marcus Strider usa também essa dinâmica do cubo, né? Então, a partir dali você começa também um processo de ordenação da psique, né? Então, no Tantra a gente a gente usa, né, as mandalas, por exemplo, mas que a gente chama de yantras, ou visualiza mentalmente, né, que são as práticas da Via Kaula, elas são todas feitas mentalmente. Então, ali no meu feed, eu coloquei até algumas artes que eu fiz de forma digital, procurando reproduzir algumas dessas visualizações, né? Por exemplo, a visualização do Yoga dos 5 elementos. O Yoga dos 5 elementos tem, ali a gente vai transitar, passamos primeiro pela terra, depois a gente visualiza, no elemento terra a gente visualiza o cubo, e outros elementos também. No elemento água a gente já visualiza o elemento água, o oceano, mas também aquilo que está ligado ao elemento água, que é a lua, né? E a lua também nessa integração com o sol, que é muito subjetiva, mas é muito direta também, é muito objetiva também, porque a lua cheia, né, que é a lua que nós visualizamos, a gente visualiza a lua crescente e também a lua cheia, né? Primeiro a crescente, mas a lua cheia ela está impactada pela força do sol, né? Ela é lua cheia, ela tem a sua plenitude através do brilho do sol, né? Então, a gente, à medida que vai fazendo essas visualizações, essas energias também a gente começa a refletir sobre a influência dessas energias na nossa vida e como isso a gente está também acionando energias no nosso corpo. Realmente são como sinapses, né?
Na Via Caula elas têm um aspecto bastante prazeroso, realmente. Elas têm essa dinâmica de levar o ser ao seu potencial de muito mais prazer de estar na sua pele, certo? Por exemplo, uma liberação que pode acontecer é você mover o seu pescoço de tal forma porque a energia ela está sendo liberada aqui, no alto da coluna, através da cervical, certo? Então a gente vai também, à medida que visualizamos esses elementos, né? Por exemplo, no elemento fogo, daí nós visualizamos o triângulo e também as chamas, né? Visualizamos também o sol, envolto por uma nuvem. Cada um dos elementos vai evocar uma figura geométrica, mas que também estão presentes na natureza. Depois do elemento fogo, o elemento ar, a gente visualiza uma esfera com uma cor específica, esfera azul noite, que é uma prática bastante regular dentro da dinâmica das práticas de visualizações do Tantra Kaula, a Via Yogini Kaula. Então a gente visualiza essa esfera pela cor azul noite, né? E dentro da esfera 6 gotas que emitem um som, né? Então tudo isso está ativando canais de energia no nosso corpo, né? Que são e que acabam tendo também em determinado ponto, vai depender, né, de como está a corporalidade de cada pessoa, vai ter o seu processo até que chegue, né, como se você trouxesse um instrumento musical que você tem, né? Tá aqui o instrumento musical e você leva, você vai tocar ele e você sente que talvez o som não está saindo bom, né? Ou tem alguma coisa ali que está dissonante, né? Tá assim, você leva para um luthier, né? O luthier é a pessoa especializada em regular o instrumento musical. Ele vai daí ver ali se está no ângulo bom, se precisa fazer uma limpeza, se precisa trocar as cordas, né? Corda é uma coisa muito básica, como é que está a qualidade das tarraxas, se o ângulo, enfim, se o violão não está empenado, né? Então tudo ali é uma oficina realmente em que, de forma muito artesanal e com esse conhecimento, vai trazer esse instrumento para que ele soe da maneira mais vibrante possível. Eu abri um curso uma vez, até arquivei essa publicação, ou não sei se está ali ainda publicado, mas que se chamava Luthieria Tantra Yoga, né, que tinha esse propósito, né, de ver o corpo como instrumento musical e daí fazer essa regulagem, né, a tal ponto que a gente vai ter daí uma capacidade de vibração muito melhor. Essa capacidade de vibração, né, vai fazer com que nós tenhamos muito mais prazer de estar na própria pele. Daí tem muitas dinâmicas, né? Eu conheci aí ao longo desses 24, 25 anos que eu estudo yoga, já um quarto de século quase. Por exemplo, eu comecei através das práticas posturais, né, do Hatha Yoga. Posturas muito simples, mas que foram dissolvendo muitos bloqueios que eu tinha, né? Imagina aí, você tem 22, 21 anos, né? Se você já chegou nessa idade, ou está chegando, ou já passou, né? Pense nesses desafios que você tinha quando você tinha 22 anos. Estava falando antes, não sei se eu comentei aqui, que essa idade aí de 22 anos, não, eu comentei no Clube da Leitura, né, que é um lugar
formidável também, extremamente terapêutico pela escuta que tem e tudo mais, né? Falei que essa idade de 22 anos foi a idade em que, mais ou menos, foi a idade que meu pai foi embora, né? Então eu tive o meu pai ausente a partir de certa idade, né? Acho que eu tinha 8 anos, eu acho. E isso foi um fato, né, na minha vida que tem os seus prós e contras e tudo mais, mas que através do yoga, né, de tendo essa prática regular de yoga, eu entrei em total, digamos que, harmonia com isso. Talvez ainda na minha prática possa talvez surgir alguma coisa em relação, né, à figura paterna e tudo mais, mas eu sei que muito do trabalho já foi feito, né? Ou seja, perdoei meu pai, né, de pensar que ele ali com 21, 22 anos, né, saiu de casa e tudo mais, né? Então é uma idade que é, digamos que, crítica, né? E eu me lembro que com 22 anos eu comecei a praticar yoga e foi extremamente importante para fazer com que eu reconhecesse também que muitas coisas que me bloqueavam, né, talvez a timidez, a falta de segurança, tudo isso me mostrou que era, né, estava impedindo que eu pudesse ter uma experiência de vida muito mais proveitosa, muito mais plena, muito mais realizada. Imagina que quando você tem uma grande timidez, né, de falar talvez, né, com pessoas que te atraem, né? No meu caso eu sou um homem cis que se atrai por mulheres, então você tem um grande bloqueio nesse sentido e você pode aí ter diversos desenrolares da sua vida em relação ao fato de, né, você ter talvez uma timidez, como eu tive, em se relacionar com as mulheres. Então, quando você tem essa forma de também sair dessas dinâmicas que estão ditando, né, a nossa vida, você consegue também transitar em lugares muito mais confortáveis, no sentido de que você não está sendo guiado por talvez os valores da sociedade capitalista, né? Então, não sei, algumas questões em relação a você ter 20 e poucos anos, você tem carro para sair, você tem carro para, como você tem, né, bens e tudo mais para atrair o sexo oposto, ou enfim, as pessoas as quais você ama, né, pelas quais você se atrai. Então, como que acontecem essas dinâmicas, né? Então, como que eu transito em relação a esse relacional de forma que eu encontre essa realização, né? E para mim começou a ter uma grande respirabilidade, o fato de eu começar a reconhecer que tá tudo em casa, né? Tá tudo ali. Eu posso simplesmente viver a vida, né, sem pegar essas coisas que ali você nem sabe por que você tem aquele bloqueio e você tem aquele bloqueio. Então, como é que você faz para que isso que pode ser um impedimento de você ter uma vida realizada, simplesmente você lida com aquilo de forma lúdica, né? Não que você não tenha que levar a sério as suas questões, mas o quanto você está
na vida de forma que você tenha uma espontaneidade, ao mesmo tempo que você tem essa própria percepção, você reconhece a sua beleza, você reconhece a sua autenticidade também. Eu não tenho que ter, talvez, né, características X ou Y, mas sim, eu posso ser eu mesmo e terão pessoas com as quais eu vou me conectar devido a isso. Então essa foi uma carta que a gente começou esse estudo hoje, que é o estudo do louco, né? E daí, falando mais sobre esse estudo do louco, veio essa parte aqui, que eu vou deixar para outro dia, mas, bom, ficam aí essas considerações, né, sobre esse estudo do louco. Tinham muitas coisas que eu iria abordar aqui, por exemplo, o quanto nós incorporamos, né, o quanto nós incorporamos esses arquétipos, né? Então, na senda tântrica nós fazemos isso à medida que nós estamos praticando, né? À medida que a gente está ali dentro da nossa prática, visualizar figuras geométricas, visualizar o Ishtadevata, né, os Devatas, que são as deidades de eleição, né, qual deidade com a qual você vai trabalhar, né? Então, tudo isso começa a surtir efeito na sua psique, no seu corpo, nas suas emoções e, sobretudo, nesse mais profundo da nossa consciência. E esse mais profundo da nossa consciência também, ele se move a partir do coração, né, que é essa inteligência que nós, digamos assim, nós despertamos dentro da Via Kaula, essa energia do coração. A Masterclass que eu dei na quinta-feira passada falava sobre isso, né? Trouxe aí essa abertura também das inscrições para a formação em Tantra Yoga da Caxemira, que estão acabando hoje até. E dentro desse processo, né, que a gente entra dentro da formação e dentro das aulas que eu dou aqui em geral, tem a ver com isso, o quanto a gente faz essa abertura do coração, certo? No Tantra nós temos metodologia específica para isso, né? E essa metodologia, ela tem um passo a passo, né? Esse passo a passo para você despertar o coração, para você começar a falar, a pensar por si mesmo, né? A partir do que está nesse mais profundo do seu ser. Então a gente realmente liga um farol interior, né? Você acende uma luz interior e essa luz, ela é o poder de Shakti Kundalini. A Kundalini, desde que ela desperta, a gente convida essa energia Kundalini no nosso corpo através da prática meditativa, né? E ela vai abrir, vai iluminar essas sinapses realmente, né? E daí a gente começa a ter um agir que, né, é um objetivo dentro do Tantra que se chama o Sahaja, você se tornar um Sahajiya, certo? Então, o que é o Sahajiya? É o ser espontâneo. A palavra Sahaja vem de espontâneo, se traduz por espontâneo, e Sahajiya é aquele ser
que atingiu o estado de espontaneidade. Quando você atinge o estado de espontaneidade, você não se move mais a não ser pelo seu ser mais profundo. Você se torna realmente aquele que está comunicando até com todas as esferas. Quando você atinge um estado de maestria, você está observando tudo que se passa no mundo, você consegue processar todas essas informações e ao mesmo tempo preservar essa sua pérola preciosa, né? E se mover a partir desse diamante bruto que é o seu ser mais profundo, né? A gente chama de ser essencial, ok? Então eu vou falar para vocês aqui, vou fazer uma tradução dentro do estudo que a gente fez hoje nesse Clube da Leitura. A gente está estudando esse livro aqui, Jung e o Tarô, certo? Uma jornada arquetípica. E é a primeira vez que eu faço esse estudo, né, desse livro. Estou muito impressionado com isso. E, né, como a minha companheira, ela estuda isso também, ela me trouxe um complemento, né? Eu comecei a falar para ela sobre todo o processo que eu tive, inclusive de começar a incorporar a energia do louco durante o Clube da Leitura. Como eu sou tântrica, né, como eu estudo Tantra, mas também eu sou um praticante fervoroso do Tantra, é inevitável que eu passe por esse processo muito importante que acontece dentro da via tântrica. É o processo de você incorporar os arquétipos. Então, esse ser, né, arquetípico do louco, né, que tem vou mostrar aqui para vocês a carta que ele é, dentro do tarô de Marselha, né? Ele tem essa forma aí. Então tem um cachorro que está mordendo ele na perna esquerda, parece. Então, essa simbologia tem toda uma simbologia, né? O estudo dos símbolos através de várias pessoas, né? Então, há todo um debate, mas tem uma concordância em vários pontos, né? Então a energia do louco é a primeira carta do tarô, certo? E foi uma experiência incrível de cada parágrafo ali que eu ia lendo, era como, né, uma revelação de tudo, muitas coisas pelas quais eu já passei dentro, né, desse período todo aí que eu me dedico a esse autoconhecimento, né? E dentro dessa complementação, né, tem esse livro do Alejandro Jodorowsky e da Mariane Costa, A Via do Tarô, certo? Então eu vou traduzir para vocês aqui que ele escreve, né? O Jodorowsky, ele tem um trabalho incrível que se chama Psicomagia, certo? Então, se você quer aprender mais sobre esse trabalho arquetípico e o quanto ele tem um poder extremamente revolucionário e transformador, né, assistam o filme Psicomagia, certo? Esse filme Psicomagia do Alejandro Jodorowsky, certo? Alejandro Jodorowsky. Ele tem inúmeros filmes e ele usa muito dessa linguagem dos arquétipos, certo? Ou seja, quando você assiste um filme do Jodorowsky, né, você inevitavelmente vai ser levado para o mais profundo do seu ser. E muitas vezes esse mais profundo do seu ser tem coisas que talvez vão te incomodar, né?
Eu tenho um irmão que ele já foi ator, ele, ali nos estudos dele, na formatura dele, ele fez algumas apresentações, e eu fui numa das apresentações, ele representava Hamlet. E esse Hamlet era realmente o teatro, né? O teatro em si, ele nos convida já para adentrar essa caverna do subconsciente. Você vai ver peças do Nelson Rodrigues, né? Elas vão mexer com as suas vísceras. Inclusive, né, uma das apresentações desse meu irmão ator era uma peça do Nelson Rodrigues. Tinha um rapaz perto de mim, numa das cadeiras, ele foi tão mexido com o conteúdo que estava sendo ali, né, representado, que ele saiu do recinto, certo? Então, Alejandro Jodorowsky, ele tem um estudo também sobre os arquétipos, né, através das cartas do tarô, da mesma forma que o Jung, aqui, Jung e o tarô, uma jornada arquetípica, né? Então, o Jodorowsky, ele traz uma aplicabilidade, né? Isso eu sempre procuro trazer aqui para vocês nas minhas aulas. Eu já fiz, inclusive, estudos, né, fazendo um paralelo, por exemplo, aproximando o Tantra antigo, né, que é o qual eu me dedico, dessa via caula das yoginis, o Tantra antigo com essa linguagem mais moderna que se assemelha muito aos chakras trazido por William Reich, né, que são ali as couraças, né, todas as couraças, ocular, a couraça aqui da boca, enfim, cada uma das couraças. Então, eu fiz também, né, uma das séries aqui, webséries, eu fiz uma jornada que se chamava Jornada dos Arquétipos dentro do Tantra, certo? Que é o metaverso tântrico, ok? Então, o Jodorowsky, ele gosta de trazer essa aplicabilidade, a tal ponto que o nome aqui desse é uma parte, né? E se o louco falasse? Vou traduzir aqui para vocês. Você sabia que a cada instante uma mutação de consciência é possível? Que tu pode, muito de repente, mudar a percepção que você tem de si? Você sabia que a cada instante uma mutação de consciência é possível? Que você pode, de repente, mudar a percepção que você tem de si? Nós imaginamos, às vezes, que agir é triunfar sobre o outro. Que erro! Se você quer agir no mundo, é preciso que você faça iluminar essa percepção do ser imposto, incrustado desde a infância, que recusa de mudar. Expanda seus limites sem fim, sem descanso. Entre em transe. Deixe-se possuir por um espírito mais poderoso que te tem, uma energia impessoal. Não se trata de perder consciência, mas de deixar falar a loucura original, sagrada, que já está em ti. Pare de ser tua própria testemunha. Pare de te observar. Seja ator no estado puro, uma entidade em ação. A tua memória parará de registrar os fatos, os atos, as palavras realizadas.
Você perderá a noção do tempo. Isso é muito tântrico, né? De você perder a noção do tempo. A gente dissolve essa couraça cântica do tempo, né? Que nos faz entender que o tempo, ele funciona de um jeito, né? Então, quando, através das práticas meditativas, a gente dissolve ou vai além, né, dessa couraça do tempo, acontece isso tal como o Jodorowsky fala. Aqui ele está falando, né? E se o louco falasse? Você perderá a noção do tempo. Até aqui você vivia sobre a ilha da razão, negligenciando as outras forças vivas, as outras energias. A paisagem se expande, une-se ao oceano do inconsciente. Então, bem aquilo que eu falei, a partir dessa integração, né? A gente pode falar aqui uma espécie de integrar a sombra, né? Como é que você pode integrar a sua sombra? Você conhece então um estado de supraconsciência, onde não há nenhum ato que falte, nenhum acidente. Você não tem a concepção do espaço, você se torna o espaço. Você não tem a concepção do tempo, você é o fenômeno que chega. Nesse estado de presença extrema, cada gesto, cada ação são perfeitos. Você não pode se enganar. Não há nem plano, nem intenção. Isso tem tudo a ver com o que a gente faz dentro da prática meditativa de se deixar, se entregar ao movimento da Kundalini através do Tandava. A gente não está mais no movimento calculado, né? A gente está ali, sai da caixa, né? A gente vai ver aí uma comparação com os sistemas de yoga, por exemplo, posturais. Eu entrei agora numa conclusão bastante forte para a minha vida, o quanto eu estive numa caixa durante anos, né? Essa caixa foi muito importante para um estudo muito profundo sobre o meu ser, porque realmente outorga um grande autoconhecimento, né? Que é a via do Ashtanga, mas ao mesmo tempo me deixava numa espécie de caixa, né? Então eu tive que abandonar essa prática, criando meu método Vinyasa Tantrika Yoga, para conseguir ir além daqueles limites que estavam ali que eu estava praticando, né? Enfim, não é uma crítica, porque cada prática aí tem as pessoas que se identificam a ela, certo? Você não pode se enganar. Não há nem plano nem intenção. Há apenas a ação pura no eterno presente. Não tenha mais medo de soltar o seu instinto, o tão primitivo que ele possa ser. Depassar o racional, ultrapassar o racional, não significa negar a força mental. Esteja na abertura da poesia da intuição, as fulgurâncias da telepatia, as vozes que não te pertencem. Há uma palavra vinda de outras dimensões. Observe-as se unir à trama infinita dos teus sentimentos, a inesgotável força criadora que te confere a energia sexual. Veja teu corpo não mais como um conceito do passado, mas como a realidade subjetiva vibrante do presente. Você verá que o teu corpo para de ser comandado pelas concepções racionais.
e se deixa mover pelas forças que pertencem a outras dimensões, comparáveis à percepção, e se deixe mover pelas forças que pertencem a outras dimensões, pela totalidade da realidade. Um animal em uma jaula tem seus movimentos comparáveis à percepção racional. O movimento em liberdade de um animal na floresta é comparado ao transe. O animal em jaula deve ser alimentado a horários fixos. O racional deve receber, para agir, palavras. E o animal selvagem se nutre ele mesmo e não se engana jamais do alimento. O ser em transe não age mais movido pelo que ele aprendeu, mas pelo que ele é. Então, só para coroar, né, essa live aí sobre os arquétipos, essa leitura, né, esse capítulo aqui é Se o Louco Falasse. Eu estava compartilhando que hoje eu comecei um estudo dos arquétipos, clube de leitura, a gente viu a carta do louco, né? Depois, quem quiser, eu vou compartilhar nos stories para participar do clube de leitura. E essa visão do Jodorowsky é extremamente tântrica, né? Quando ele fala, né, quando a gente entra aqui, essa última frase, né, o ser em transe, né, um transe místico que a gente fala no Tantra, né, o ser em transe não age mais movido pelo que ele aprendeu, mas pelo que ele é. Ou seja, enquanto você não iluminar essas profundezas da consciência, onde está essa programação que você recebeu desde a sua infância, e inclusive, né, por toda a sua linha, aí, a sua linhagem pessoal, né, enquanto tudo isso é o que move você, você ainda vai estar nesses condicionamentos, né? Quando você ilumina essas regiões das profundezas da consciência, você consegue identificar esse conteúdo, você observa ele, talvez você se despeça de coisas que você vai ver que são desnecessárias, não estão mais condizentes com quem você é, com o estado de evolução que você quer estar. Então, à medida que essa força de Shakti Kundalini, ela ilumina o seu ser, aí você consegue integrar as suas sombras, né, esse seu ser mais profundo. Trazer um arquétipo, né, que a gente usa no Tantra é o arquétipo de Bhairava e Bhairavi, certo? Bhairava é a forma furiosa, soturna e secreta de Shiva. Já Bhairavi é a forma furiosa, secreta e soturna da Shakti. Então, você tem ali Shiva, Shakti, né, o casal divino que integra, né, as polaridades, e nessa forma furiosa, secreta e soturna, eles têm, nessa força arquetípica, essa capacidade de ir nessas profundezas. Eu falei que foi uma experiência muito forte hoje nesse clube de leitura, até comentei ali com as outras participantes, o quanto eu estava incorporando o arquétipo do louco, certo? O quanto inúmeros parágrafos ali, à medida que eu ia lendo do outro livro, né, que é esse aqui que eu recomendo muito, Jung e o Tarô, esse livro que a gente está estudando no Clube da Leitura, uma jornada arquetípica, eu comecei a incorporar o louco, né? Então, tive que pegar meu violão, né? Então, isso acontece também dentro do Tantra. Isso, obviamente, aconteceu comigo, porque a linguagem ali do livro, obviamente,
ela tem esse poder de fazer com que nós entremos nessa caverna interior, certo? Esse livro é da Sally Nichols, né? Esse aqui. E aqui o Jodorowsky também, né? Como eu falei, assistam os filmes do Jodorowsky e muito mais o Psicomagia. Esse Psicomagia, ele traz o potencial realmente libertador de utilizar na prática os arquétipos. Então, tipo, tem um rapaz lá que ele é extremamente inseguro, ele é gago, então ele tem uma história de vida em que, digamos que ele foi, né, eu não sei, não me lembro exatamente, mas chega um momento que o Jodorowsky faz um ritual com ele para que ele integre o masculino dele. A tal ponto de, tem um momento que o Jodorowsky pega nos culhões dele. Assistam, porque é realmente incrível o trabalho de Jodorowsky com a psicomagia, né? Então, qual é o caminho do Tantra nesse sentido? Como eu falei, tem essa figura arquetípica, Bhairava e Bhairavi, mas através das práticas meditativas, do estudo dos textos, a gente começa a acionar outras sinapses na nossa mente. Então a gente sai dessa programação que está ditatorial na nossa sociedade. Que você pensa, logo existo. Né? Como eu falo nas minhas aulas, descarte o Descartes. Né? O Descarte. Descarte o Descartes. A gente pronuncia Descartes, eu acho, em francês. Mas descartemos essa concepção de que penso, logo existo. Porque senão você vai sofrer pra caralho, certo? Você vai ter que tomar uma pílula daquelas que você, para tentar sedar a dor do que você está percebendo dentro desse mental, né? Então a gente vai recorrer a muitas coisas, né? Aqui estou fazendo essa live voltada nesse tema, mas integrando aí vários estudos que eu tenho feito aí nesses dias. E não sei se eu vou deixar salvo, mas certamente que esse material vai ter aí alguma utilização, né? Ou vai lá pro Tantra Yoga Club, não sei. Enfim, para concluir, né, enquanto a gente não fazer isso aqui que o Jodorowsky falou, que é o objetivo do Tantra, né, de nós darmos um curto-circuito no nosso mental condicionado, ou seja, a gente está sempre funcionando ali, né, de acordo, é como se fosse um labirinto, um pensamento labiríntico. Você às vezes não quer agir daquele jeito, você pensa, puta merda, de novo, e puta merda, de novo, né? É como se as coisas se repetissem ali sem fim e você fica, bom, até quando que eu vou pagar esse karma desgraçado em relação a isso, né? Você procura aí alguém aí que consulte as cartas, né? Psicólogo para tentar entender a sua mente. Você vai achar, bom, é muito louco o que eu penso, né? Então, essas vias elas não vão dar respostas, porque se elas estiverem fundamentadas nesse ditatorial do Descartes, penso logo existo, você vai continuar na mesma gaiola, talvez com floreios, para amenizar o seu sofrimento ou a charada que você tem na sua cabeça. Decifra-me ou te devoro. Ou você decifra a você mesma, ou a vida vai te devorar, porque você vai estar continuamente, a sua pineal, que é o transmissor de rádio, né, enviando para o universo, né, o seu coração também, sobretudo, vai continuamente estar transmitindo um sinal e você vai continuamente, sem saber ali, se você não iluminar essas profundezas da consciência,
isso vai estar continuamente emitindo um sinal para o universo, para essa trama a qual a gente está conectado. Estamos todos, né, conectados além do espaço e do tempo, e você vai continuamente ter as mesmas experiências de sofrimento, né? Ou não, ou pode ser neutro, ou pode ser por vezes gostosinho, né? Enfim, mas tem charadas que, para sua plena realização, elas dependem que você decifre a você o seu interior, né? E teve uma participante na última jornada, né, nessa Masterclass, que ela compartilhou uma experiência muito potente, eu não posso compartilhar, e em que ela teve um estado de atingir um estado de êxtase corporal imensurável, né, que é o potencial que as mulheres têm naturalmente, né, e nós homens, nós temos também, mas a gente tem que remar muito mais para atingir esse estado de êxtase corporal, né? Mas nós temos também essa capacidade. Então, ao mesmo tempo, quando você aciona, desbloqueia esses caminhos em que você consegue se sentir extasiada, em êxtase no seu próprio corpo, pode ser que você acione aí um gatilho de culpabilidade, né, por você estar tendo tanto prazer de estar muito bem se sentindo na sua própria pele, né? Como é que você lida com essa programação muito forte trazido das religiões, né, que o corpo ele é já na sua raiz pecaminoso, né? O prazer ele é pecaminoso, né? São coisas que hoje é muito básico se fala sobre isso, mas como eu consigo hackear essa configuração apodrecida que me distancia do meu corpo, me vê ou faz com que eu esteja no meu corpo com essa culpa fundamental, né, que não consigo tirar ela de mim, né? Então, é isso. Ficam aí, acho que tem, sei lá quanto, mais de 1 hora de live. E fica esse estudo. Não sei se eu vou deixar gravado, mas enfim, em algum momento esse material ele vai vir aí compartilhado, porque, como eu falei, é uma live em que eu trago reflexões que têm sido feitas e hoje foi bem forte ao ponto de... Esse é um tema que eu quero trazer aqui também, que é a incorporação. A gente trata esse tema da incorporação dentro do Tantra, porque é algo que, se você está sinceramente na senda tântrica, isso vai acontecer, né? Hoje eu tive essa experiência de estar incorporando a carta do louco, né? E cada palavra aqui desse texto, né, que é esse livro aqui, vou mostrar de novo, né? Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. A gente começou hoje o estudo do louco e cada coisa ressoava em mim de tal forma que eu comecei a incorporar o louco, né? E isso acontece também na senda tântrica. Eu já falei isso, né? Mas deixo aí, finalizando esse estudo de hoje, que eu trouxe também esse livro do Jodorowsky. Assistam os filmes do Jodorowsky, sobretudo Psicomagia, para vocês entenderem aí esse processo terapêutico mesmo e libertador do Tantra. O Jodorowsky é extremamente tântrico, Jodorowsky. E a Mariane Costa, esse livro, né? Fica aí esse estudo dos arquétipos, que eu já fiz na série o Metaverso Tântrico, procurei trazer os arquétipos, e hoje aí eu procurei expandir um pouquinho mais esse assunto, né, falando também desse poder da gente usar a mente, sair dos condicionamentos da educação que nos mantém nessa configuração do penso logo existo.
né? Não é penso, logo existo, mas o ser em transe não age mais movido pelo que ele aprendeu, mas pelo que ele é. Você é quem você é. E para coroar essa live, finalizar aqui esse livro, a carta do louco que a gente viu hoje. Se o homem persistisse em sua loucura, tornar-se-ia sábio. Se o homem persistisse em sua loucura, tornar-se-ia sábio. William Blake. Uma frase do William Blake também é: a estrada dos excessos leva ao palácio da sabedoria. Então, isso é algo que no Tantra também, o Kaula Upanishad vai ter essa orientação que é bastante forte, né? Não se restrinja. O que acontece quando você fala para alguém não se restrinja? Óbvio, no Tantra, quando a gente fala essas coisas de não dualidade, fica aí a recomendação desses 2 livros, inevitavelmente a gente vai tremer nas bases, porque imagina uma sociedade que as pessoas, elas são educadas desde tenra infância a observarem as minúcias das profundezas da consciência. A gente teria muito menos casos de violência, muito menos. Se a gente tivesse uma comunicação muito mais afiada com a natureza, com o nosso aspecto feminino também, muito menos mulheres seriam agredidas, né, violentadas nesse mundo. Porque hoje em dia nós temos essa reatividade que a qualquer momento esse ser selvagem ele pode explodir. E como são muitas pressões devido ao neoliberalismo, capitalismo, de você lutar pela sua sobrevivência, pelo seu individualismo, isso aqui, e a gente vê aí essas violências acontecendo, né? Aquele que se conhece, ele vai detectar tudo aquilo, vai estar em comunicação constante com o seu ser mais profundo, então não tem como você não identificar o que te incomoda a tal ponto que talvez você não vai acumular coisas a tal ponto que você chegue a isso, né? Pois bem, é todo um trabalho, né? Quem quiser se aprofundar mais, estou constantemente trazendo esses estudos e práticas aqui para realmente nós termos uma compreensão de todo o potencial que o Tantra Yoga tem a nos oferecer, que é muito mais do que qualquer tipo de caricatura de desbloquear o segundo chakra. Tem a ver, obviamente, nosso segundo chakra, né, ligado aos genitais aí dentro desse sistema de 7 chakras, realmente tem toda a sua história aí de castração e tudo mais, enfim. E cada pessoa traz aí consigo essas marcas, né, esses traumas mesmo. E é isso. Deixar de fazer minha palestrinha, tenho mais coisas para fazer. Ótima noite para quem assistiu até aqui. Eu sou o Thiago Goulart, eu falei, e essa foi a aula Incorporação dos Arquétipos na Senda Tântrica. Muito mais estudos estão por vir por aí. Incorporação, despertar da consciência, tudo isso que tem lá na formação Tantra Yoga da Caxemira, a mística erótica da Via Yogini Kaula. Até hoje, meia-noite, estão com as inscrições abertas com um valor promocional, certo? No link da minha bio você tem mais informações. A página ali da formação, eu não estou muito satisfeito com ela, tenho que trabalhar mais ela, eu que faço tudo, né? Então, para mostrar toda essa potencialidade
do Tantra Vidya, né, que é a ciência do Tantra. Então tem toda uma ciência que está catalogada, que são esses estudos aí que eu estou constantemente trazendo aqui para vocês, certo? É uma forma também de, quando eu estou ensinando, quando eu estou falando, todos os estudos aí que eu tenho feito durante anos, nos últimos tempos, né? Então tudo para mim é uma forma de o quanto eu consigo acessar o meu ser mais espontâneo para expressar isso para outras pessoas. Então é ótimo esse exercício, né? Quando você faz isso também, por exemplo, no Clube da Leitura a gente faz isso, né? A gente lê ali 2 parágrafos, 3 parágrafos, vamos sentindo, né? Não há uma regra, mas alguém quer comentar alguma coisa, né? Então o espaço é aberto, as pessoas comentam para que, como ressoou para você isso que foi trazido através da leitura, né? Através desse estudo. Então, ali é ótimo que cada pessoa vai trazer as suas reflexões e que enriquecem também a reflexão das outras pessoas, né? Porque leituras assim, eu falei que ia finalizar a live, mas já continuando, leituras assim, elas nos remetem à conexão com o nosso ser mais profundo, né? Então, você inevitavelmente vai olhar para o mais profundo do seu ser. Era isso, ótima noite, grato pela presença. Fica aí esse aulão gravado e muita paz em seus corações. Até breve.